Na semana passada, um motorista me contatou em desespero. Seu carro, um Volkswagen Golf com 120 mil quilômetros rodados, começou a tremer em todos os semáforos. Consumia gasolina como se tivesse um buraco no tanque e ligá-lo pela manhã havia se tornado uma loteria. Ele levou o carro a 3 oficinas diferentes e todas as 3 disseram a mesma coisa. Injetores sujos que precisavam ser removidos e limpos por ultrassom. Orçamento: entre 450 e 600 euros. O problema não era o diagnóstico, mas o custo. Então ele me perguntou se havia alguma alternativa. Eu lhe falei sobre o método japonês, aquela filosofia de manutenção que não espera que as coisas quebrem para agir. No Japão, os mecânicos não removem os injetores sempre que ficam sujos. Eles simplesmente não deixam chegar a esse ponto. E quando chegam, eles têm técnicas para limpá-los sem remover um único parafuso do motor. Hoje você vai descobrir 10 métodos progressivos, desde os mais simples até os mais avançados, todos projetados para manter seus injetores funcionando como novos, sem precisar levar o carro a uma oficina. Eles não exigem ferramentas especiais, você não precisa ser mecânico, e a maioria custa menos do que um jantar em família. Mas antes de falarmos sobre os métodos, você precisa entender por que seus injetores ficam sujos. Uso estratégico da gasolina premium. No Japão, existe um conceito que muitos motoristas ocidentais consideram um gasto desnecessário. Usar gasolina premium, não porque o motor precise dela para funcionar, mas sim como um agente de limpeza. E aqui está o truque que poucos entendem. A octanagem não é a mesma coisa que os detergentes. Você pode ter gasolina de 95 octanas, que é péssima em termos de limpeza, e gasolina de 98 octanas, que é carregada de detergentes de alta qualidade. As gasolinas premium de marcas renomadas não só têm octanagens mais altas, como também contêm pacotes mais completos de aditivos detergentes, especificamente desenvolvidos para prevenir o acúmulo de depósitos em injetores, válvulas e câmaras de combustão. A estratégia japonesa não é abastecer sempre com gasolina premium, pois isso pode ser caro e desnecessário. A estratégia é fazer isso taticamente. A cada 3 ou 4 tanques, abastecer com gasolina premium. Esses detergentes atuam dissolvendo os pequenos depósitos que se formaram durante os tanques anteriores de gasolina comum. É uma manutenção preventiva integrada à sua rotina de abastecimento. Você não está pagando mais por energia desnecessária. Está pagando por produtos químicos que mantêm seu sistema limpo. Marcas que atendem aos padrões top tier, como Shell, Chevron, Mobil e até mesmo a Costco, nos Estados Unidos, investem em formulações que, segundo estudos independentes, reduzem os depósitos nos injetores de combustível em até 50% em comparação com as gasolinas comuns. Evite viagens curtas e repetitivas sem aquecer completamente o motor. Este método não lhe custa nada, mas exige uma mudança de hábitos. O problema das viagens curtas é fatal para os injetores, mesmo que não pareça. Você liga o motor frio, dirige 5 minutos até o supermercado e o desliga. O motor nunca atingiu sua temperatura ideal de funcionamento. O computador mantém uma mistura rica porque detecta que tudo está frio, injetando mais combustível do que é completamente queimado. Esse combustível extra condensa nas paredes dos cilindros, remove o óleo que deveria protegê-las e acaba contaminando tudo, inclusive os injetores. Repita isso 5 dias por semana durante meses e seus injetores estarão imersos em resíduos. A abordagem japonesa resolve esse problema com uma solução elegante. Uma vez por semana, deliberadamente, você faz um percurso de 20 a 30 minutos em uma rodovia. Não é uma viagem com um propósito específico, é uma manutenção ativa. Durante esse tempo, o motor atinge e mantém sua temperatura ideal de funcionamento. O computador ajusta a mistura aos parâmetros normais, a combustão é completa e eficiente e, o mais importante, as altas temperaturas dentro do motor queimam os depósitos acumulados durante a semana. É uma limpeza natural que utiliza o próprio processo de combustão. O motor literalmente se limpa quando funciona em condições ideais. Isso é especialmente importante se você mora em uma cidade com trânsito intenso, onde a maior parte da sua condução é em paradas e arranques constantes. Esse padrão é extremamente prejudicial para os injetores de combustível. Mas se você compensar isso com sessões regulares e contínuas de condução na temperatura ideal de funcionamento, os depósitos nunca se acumulam o suficiente para causar problemas. É prevenção em vez de correção. A limpeza do sistema de admissão afeta indiretamente os injetores.
Eis uma conexão que muitos motoristas não entendem. Eles pensam que, se os injetores estiverem sujos, basta limpá-los. Mas o motor é um sistema onde tudo está interligado. Se o corpo de borboleta estiver sujo, a válvula borboleta não abre completamente. O fluxo de ar fica incorreto e o computador recebe leituras errôneas do sensor MAF. O resultado? Ele ajusta a injeção de combustível com base em informações incorretas. Injeta combustível em excesso ou em falta, a combustão não é ideal e mais depósitos são gerados, o que entope os injetores ainda mais rapidamente. É um ciclo vicioso. É por isso que os japoneses insistem em manter todo o sistema de admissão limpo como parte da manutenção dos injetores. O procedimento é simples, mas deve ser feito corretamente. Você precisa de um limpador específico para o corpo de borboleta. Nunca use limpador de carburador genérico em sistemas eletrônicos modernos, pois ele pode danificar os revestimentos e ressecar as juntas. Com o motor desligado e frio, remova o duto de ar que vai do filtro ao corpo de borboleta. Ali você verá o corpo da borboleta provavelmente coberto por uma camada preta de carbono e óleo. Aplique o produto de limpeza específico e, usando um pano de microfibra, nunca abrasivo, limpe delicadamente a sujeira. Você pode abrir o corpo da borboleta manualmente com cuidado para limpar ambos os lados, mas não force, pois ele é acionado eletronicamente e possui componentes delicados. Ao terminar, tudo deve parecer metal limpo. Remonte tudo, ligue o motor, e é normal que a rotação do motor oscile erraticamente por alguns segundos, enquanto o computador se reajusta. Aditivo de limpeza de injetores de combustível de alta qualidade com polietereamina. Agora estamos entrando no campo da química. Se existe uma molécula que os engenheiros japoneses respeitam, é a polietereamina, conhecida como PEA. Isso não é apenas marketing ou uma invenção recente, é química comprovada que realmente funciona. A PEA possui uma estrutura molecular que permite penetrar em depósitos de carbono e verniz, amolecê-los por dentro e quebrá-los em partículas microscópicas que queimam com o combustível sem danificar o motor. A diferença entre um aditivo profissional com PEA e um barato é enorme. Produtos de 5 euros que prometem limpar todo o sistema geralmente contêm solventes suaves que, na melhor das hipóteses, fazem muito pouco e, na pior, podem deixar resíduos. Um aditivo profissional com alta concentração de PEA custa entre 15 e 30 euros, mas limpa de verdade. Marcas como Tecron da Chevron, BG44K ou produtos similares da Liqui-Moly contêm PEA em concentrações eficazes. A frequência de aplicação depende de onde você mora e do tipo de combustível que utiliza. Em países com gasolina de alta qualidade, como o Japão, adicionar o aditivo a cada 10.000 quilômetros é suficiente. Em áreas onde a qualidade do combustível é menos confiável, o ideal é adicionar o aditivo a cada 5.000 a 8.000 quilômetros. O método de aplicação é tão importante quanto o próprio produto. Adicione o aditivo quando o tanque estiver entre 1/4 e metade da capacidade, e não completamente cheio. Isso aumenta a concentração do produto no combustível, tornando-o mais eficaz. Após a adição, é necessário dirigir continuamente por pelo menos 20 minutos, de preferência em rodovia, para permitir que o aditivo circule completamente pelo sistema e atinja a temperatura ideal de funcionamento. Mantenha seu sistema de combustível livre de água. Este é um inimigo silencioso que poucos consideram. A água entra no sistema de combustível de maneiras que você talvez nem imagine. Condensação no tanque devido a mudanças de temperatura, especialmente se você o deixar meio vazio, onde há mais espaço para o ar úmido. Gasolina de postos com tanques subterrâneos mal conservados que acumulam água no fundo. Etanol em combustíveis modernos que atrai água como uma esponja. Toda essa água acaba se acumulando no fundo do tanque porque é mais densa que a gasolina. E quando o nível de combustível baixa, a bomba começa a sugar essa água e enviá-la diretamente para os injetores. A água não queima como o combustível, causa corrosão interna nos injetores, altera a pressão do sistema e arruína completamente o padrão de pulverização. Um injetor projetado para pulverizar gasolina atomizada não consegue fazer o mesmo com água. A prevenção é dupla. Primeiro, mantenha sempre o tanque acima da metade da capacidade, especialmente em climas úmidos ou com grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Menos espaço vazio significa menos condensação.
Segundo, use removedores de água do combustível periodicamente. Esses produtos não são exatamente aditivos de limpeza. São emulsificantes que absorvem a água acumulada e a misturam com o combustível, transformando-a em partículas tão pequenas que podem queimar na câmara de combustão sem causar danos. É diferente de drenar o tanque, pois não requer desmontagem de nada e funciona enquanto você dirige normalmente. A frequência depende do clima. Em áreas muito úmidas, a cada 2 ou 3 meses. Em climas secos, 2 vezes por ano é suficiente. Os sintomas de água no sistema são inconfundíveis. Partida irregular, especialmente após o abastecimento. Solavancos na aceleração que aparecem e desaparecem sem padrão. E em casos graves, o motor pode até parar porque os injetores estão pulverizando água em vez de combustível. E se você acha que esses 6 métodos são suficientes para manter seus injetores limpos, espere até descobrir os próximos 4. Porque o que você acabou de aprender são os princípios básicos, a prevenção, os hábitos que impedem que o problema ocorra, lavagem controlada de alta temperatura ou lavagem de estrada. Este método tem um nome que soa como uma manobra militar, mas é surpreendentemente simples de executar. Os japoneses o utilizam há décadas como uma forma de limpeza ativa sem mexer em nada. A ideia central é levar o motor a uma temperatura de funcionamento mais alta do que o normal, mantê-la de forma controlada por um período específico e deixar que a própria combustão queime os depósitos acumulados nos injetores, válvulas e câmaras de combustão. Na prática, isso significa dirigir por 20 a 30 minutos, mantendo o motor a uma rotação constante de 3 a 4 mil rotações por minuto. Não se trata de pisar fundo no acelerador ou forçar o motor ao limite. Trata-se de manter uma rotação estável do motor, sem mudanças bruscas, em uma estrada ou rodovia limpa onde isso possa ser feito com segurança. Nessas rotações sustentadas, a temperatura interna da câmara de combustão, do coletor de admissão e das válvulas sobe o suficiente para que os resíduos de carbono e verniz que normalmente aderem às superfícies comecem a queimar. É uma combustão mais completa e eficiente do que a que ocorre normalmente na condução urbana, com suas constantes paradas e arranques. O mais fascinante é que esse método limpa vários componentes simultaneamente. Ele não só ajuda os injetores, mas também as válvulas de admissão que acumulam depósitos de carbono, os pistões que têm depósitos em suas cabeças e o coletor de escape que pode ter resíduos. É uma limpeza completa usando o próprio motor como ferramenta. Mas existem avisos importantes que você não pode ignorar. Esse método só funciona em motores saudáveis que estejam simplesmente sujos. Não deve ser aplicado se o seu motor estiver fazendo barulhos estranhos, tiver superaquecido recentemente, estiver com um nível de óleo baixo ou se o sistema de arrefecimento não estiver funcionando corretamente. Também não é indicado para carros que ficaram parados por meses. Nesses casos, a lavagem do motor pode causar mais danos do que benefícios, pois você estará forçando um motor que não foi projetado para suportar altas temperaturas. O procedimento correto inclui verificar se o nível de óleo está correto, se o líquido de arrefecimento está completo e se não há luzes de advertência acesas no painel. Em seguida, leve o carro para a estrada, acelere gradualmente até a rotação desejada e mantenha uma velocidade constante. Não acelere nem desacelere, simplesmente mantenha a velocidade. Você pode fazer isso em 5ª ou 6ª marcha em uma estrada plana ou em 4ª marcha em uma leve subida. O importante é a consistência. Após 20 a 30 minutos, reduza as marchas gradualmente e dirija normalmente. Os benefícios são perceptíveis quase imediatamente. A marcha lenta se estabiliza, a resposta do acelerador melhora e os solavancos desaparecem. Combinar esse método com aditivos PEA potencializa bastante os resultados. O aditivo amolece quimicamente os depósitos e a lavagem da estrada os queima termicamente. É um ataque duplo. A frequência recomendada é de 1 vez por mês se você dirige principalmente na cidade, ou a cada 2 meses se sua condução for mista. O que torna essa técnica especialmente eficaz é a ciência por trás do processo. Em temperaturas normais de condução urbana, entre 80 e 90 graus Celsius, muitos depósitos permanecem estáveis, aderidos às superfícies metálicas. Mas quando se aumenta a temperatura de combustão interna mantendo rotações elevadas e constantes, esses mesmos depósitos atingem seu ponto de decomposição térmica. Método número 4. Aplicação de limpador de admissão com o motor em funcionamento.
Este método é mais direto e agressivo do que simplesmente adicionar aditivos ao tanque. Aqui, o produto de limpeza é pulverizado diretamente no sistema de admissão com o motor em funcionamento, entrando nas câmaras de combustão misturado com o ar aspirado pelo motor. É uma forma de limpar válvulas, pistões e, sim, indiretamente, mas eficazmente, os injetores. O procedimento requer alguma cautela, mas não é complicado. Comece com o motor aquecido, na temperatura normal de funcionamento. Localize a mangueira de admissão que vai do filtro de ar ao corpo da borboleta e desconecte-a parcialmente, o suficiente para ter acesso, mas sem removê-la completamente. Com o motor em marcha lenta, comece a pulverizar o limpador de admissão em jatos curtos, não continuamente. O produto entra com o fluxo de ar diretamente nas câmaras de combustão, onde se mistura com o combustível e queima. O que torna este método especial é que ele limpa componentes que os aditivos no tanque não conseguem alcançar eficazmente. As válvulas de admissão, especialmente em motores de injeção direta onde o combustível nunca as toca, acumulam depósitos de carbono que reduzem a potência e a eficiência. Este método limpa diretamente o catalisador. É normal e esperado que o motor reaja de forma incomum durante o processo. A rotação do motor pode oscilar erraticamente, pode haver pequenos solavancos e o motor pode até ameaçar parar. Isso é completamente normal, pois você está alterando temporariamente a mistura ar-combustível. O segredo é pulverizar em jatos, não em fluxos contínuos. Aguarde alguns segundos entre cada aplicação para permitir que o motor estabilize. Uma fumaça branca começará a sair do escapamento, às vezes densa, às vezes com um odor químico característico. Essa fumaça é o resíduo queimando e saindo do sistema. É a evidência visual de que a limpeza está funcionando. O erro mais comum é exagerar e pulverizar muito produto de uma só vez. Isso pode afogar o motor, fazê-lo parar ou criar uma mistura tão rica que gera mais fumaça do que o catalisador consegue processar. Moderação é fundamental. Um frasco inteiro do produto deve ser usado ao longo de vários minutos, não tudo de uma vez. Ao terminar, reconecte a mangueira de admissão e deixe o motor em marcha lenta por 5 minutos para estabilizar completamente. Em seguida, dirija normalmente. Os resultados são imediatos. O motor soa mais suave, a marcha lenta estabiliza como se algo tivesse sido ajustado mecanicamente e a resposta do acelerador fica mais precisa. É um daqueles métodos que fazem você se perguntar por que não o fez antes. Sistema profissional de limpeza pressurizada sem desmontagem. Aqui entramos em território semiprofissional. Não é tão simples quanto adicionar um aditivo, nem tão invasivo quanto desmontar os injetores, mas requer equipamentos especializados que geralmente só estão disponíveis em oficinas. No entanto, entender como funciona permite saber quando vale a pena investir nesse serviço. O sistema consiste em um kit que se conecta diretamente à rampa de combustível do motor, isolando completamente o sistema de combustível normal. O fornecimento de combustível para o tanque e a bomba é desconectado e, em vez disso, o motor recebe combustível exclusivamente de um reservatório pressurizado contendo um potente produto químico de limpeza industrial. O motor liga e funciona por 15 a 20 minutos alimentado apenas por esse produto químico. A pressão é mantida semelhante à da operação normal, garantindo que o produto de limpeza flua exatamente onde a gasolina fluiria normalmente, pela rampa, para dentro de cada injetor e saindo pelos orifícios microscópicos. Mas, ao contrário da gasolina, esse produto de limpeza possui propriedades solventes que dissolvem depósitos endurecidos que os aditivos comuns não conseguem alcançar. Vernizes antigos, resíduos de etanol cristalizado, depósitos de goma formados por combustível velho, tudo se dissolve e queima durante o processo. O que torna este método eficaz é o controle absoluto. A pressão é constante, a concentração do produto de limpeza é máxima porque não é diluído em gasolina, e o tempo de exposição é suficiente para agir até mesmo nos depósitos mais difíceis. Não requer a remoção dos injetores, não há risco de danificar as vedações internas microscópicas de cada injetor e você não altera a configuração do sistema. Mas há avisos importantes. Este procedimento deve ser realizado por alguém com experiência e o equipamento adequado. Um mecânico sem treinamento pode causar desastres, danificar as vedações da linha de combustível, introduzir ar no sistema que é difícil de purgar, misturar produtos incompatíveis ou aplicar pressão incorreta que pode danificar os injetores em vez de limpá-los.
É por isso que, no Japão, apenas técnicos certificados realizam este serviço. Eles o consideram uma pequena cirurgia no motor, altamente eficaz, mas não para amadores. O custo é moderado, geralmente entre €150 e €300, dependendo da oficina e da região, mas comparado à remoção dos injetores e ao envio para limpeza ultrassônica, que custa entre €400 e €600, é uma pechincha. Os resultados são impressionantes. Carros que antes trepidavam em marcha lenta saem da oficina funcionando suavemente como se fossem novos. Motores que haviam perdido potência a recuperam quase completamente. O consumo de combustível diminui consideravelmente. É uma transformação visível e mensurável. Um aspecto fascinante desse método é que ele permite o diagnóstico em tempo real. Durante o processo, técnicos experientes monitoram o padrão de funcionamento do motor enquanto ele é alimentado com o produto de limpeza. Se um cilindro específico apresentar irregularidades, isso indica que aquele injetor estava particularmente obstruído. Isso permite a identificação de injetores problemáticos sem a necessidade de testes adicionais. Alguns equipamentos profissionais modernos incluem até mesmo medidores de fluxo que comparam a vazão de cada injetor, mostrando quais estavam mais obstruídos antes da limpeza e o quanto melhoraram depois. Manutenção preventiva programada com disciplina absoluta. E chegamos ao método supremo, aquele que realmente define a filosofia japonesa. Não se trata de um produto específico, nem de uma técnica secreta, nem de um truque desconhecido. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil. Disciplina. A essência da filosofia japonesa é a prevenção, não o reparo. Eles não esperam que algo falhe para agir. Mantém tudo funcionando com desempenho máximo constantemente, para que nunca chegue ao ponto de falha. E isso é aplicado religiosamente aos injetores de combustível. Não existe um único método mágico que mantenha os injetores limpos para sempre. É a combinação disciplinada de todos os métodos anteriores, aplicados em um cronograma rigoroso. Aditivos PEA a cada 5.000 a 8.000 km, sem falta. Gasolina Premium. Top Tier a cada 3 ou 4 tanques, não ocasionalmente quando você se lembra, mas sistematicamente. Limpeza do corpo de borboleta a cada 20.000 km, marcada no calendário. Lavagem do sistema de arrefecimento uma vez por mês se você dirige na cidade, a cada 2 meses se você dirige em uma mistura de cidade e estrada. Removedor de água a cada 3 meses em climas úmidos. Estabilizador antes de cada estação chuvosa ou inverno. Manutenção profissional com limpeza pressurizada a cada 80.000 a 100.000 km, mesmo que o carro pareça estar funcionando perfeitamente. É uma lista que soa assustadora escrita assim, mas a realidade é que cada item individual é simples e barato. O que exige esforço não é a execução, mas a consistência. E aí reside a diferença cultural fundamental. No Ocidente, a manutenção é vista como uma reação a problemas. Algo quebra, você conserta. No Japão, a manutenção é uma rotina que previne problemas. Você não espera que quebre, você age preventivamente. Carros japoneses que ultrapassam 300.000 ou 500.000 quilômetros com motores que funcionam como novos não são fruto da sorte ou de uma engenharia superior. São o resultado direto de proprietários que seguiram os cronogramas de manutenção à risca. Seus injetores nunca ficam criticamente sujos porque são constantemente limpos em pequenas doses. Eles nunca precisam de intervenção profissional de emergência porque recebem manutenção profissional programada. O investimento distribuído ao longo dos anos é uma fração do custo de um grande reparo. €30 por ano para aditivos preventivos contra €600 para desmontagem e limpeza ultrassônica. A mudança de mentalidade necessária é ver o motor não como um eletrodoméstico que você usa até que ele quebre, mas como um investimento que requer cuidados constantes para manter seu valor e funcionalidade. Os resultados são desempenho estável ao longo da vida útil do veículo, consumo de combustível previsível que não aumenta com o passar dos anos e emissões que permanecem dentro dos regulamentos sem a necessidade de reparos caros. A implementação prática dessa filosofia requer ferramentas simples que facilitem a disciplina. Muitos motoristas japoneses mantêm um registro de manutenção digital ou físico, onde anotam cada serviço, cada aditivo aplicado e cada sessão de alta temperatura. Alguns usam aplicativos de celular com lembretes automáticos com base na quilometragem ou no tempo. Não é obsessão, é um sistema.
A chave psicológica é ver essas despesas não como custos, mas como um investimento em uma depreciação mais lenta do veículo. Um carro com injetores limpos, um motor suave e consumo de combustível estável mantém melhor seu valor de revenda. Além disso, você evita o estresse de quebras inesperadas e o custo oculto de ficar parado na estrada.